Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na sua Mãe, Maria Santíssima. O Evangelho de hoje está em Marcos 1, de 29 a 39. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. E a sogra de Simão estava de cama com febre. E logo contaram isso a Jesus. Jesus foi onde ela estava, segurou sua mão e ajudou a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-lo. À tarde, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa e Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus. Por isso Jesus não deixava que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus e, quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outra margem, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E Jesus andava por toda a Galileia, pregando na sinagoga e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra a missão do Mestre. Lá na igreja primitiva, iniciando tudo, e uma igreja que a gente não vê hoje. Essa igreja primitiva hoje a gente não vê, felizmente. Parece que sumiu. Essa igreja primitiva, ela era atuante, né? As pessoas eram curadas de doenças terríveis, expulsavam demônios. Meus irmãos, hoje precisava, né? Jesus está no meio de nós, expulsando tantos demônios, curando tantas doenças. É câncer, é AIDS, é derrame, é tanta coisa brava acontecendo. E os médicos não dão conta, né? Porque nem tudo também eles podem fazer alguma coisa, podem curar. Então nós precisava desse Jesus aqui no meio de nós hoje. Ele está no meio de nós. Só que as pessoas perderam a fé. Não acreditam mais. Então ninguém, quando adoece, recorre mais a essa prática de rezar a pessoa, pedir a Jesus a cura. Ele está no meio de nós, com certeza. Curando, libertando também. Mas só que a fé hoje, ela está obscurecida, como quem tivesse uma cortina na frente. E a gente não percebe essas coisas. Elas acontecem do mesmo jeito porque Jesus está no meio de nós, ressuscitou, ficou no meio de nós. Não tiver dois ou mais a favor dele, ele está presente.
que falta nas pessoas é fé. Para chegar para Jesus e pedir que Ele cure também, que Ele faça prodígios como fazia aquele povo da igreja primitiva. Você vê que as multidões de pessoas se aglomeravam em torno dele. A cidade inteira na frente da casa dele. É brincadeira isso? Que cena bonita. E ele curava muitas pessoas. Quando não curava todas as pessoas, curava muitas das pessoas. Sei lá por quê. Só ele sabe, o mistério de Deus, só Deus sabe. E o povo procurava ele. O povo procurava porque recebia cura. Me lembro daqui na minha cidade, apareceu uma vez um falso profeta chamado Dr. Flip, que recebia o espírito de um médico que já morreu, coisa de gente que não tem fé, e recebia coisa nenhuma. Ele recebia o espírito de Satanás, espírito de quem morreu, ninguém recebe, ninguém vem para cá, sem encostar em ninguém, encarnar em ninguém, não. Conversa. E o povo foram atrás. Apesar do padre dizer aí na igreja que não era para a pessoa ir atrás disso, porque isso não é de Deus, mas o povo foram atrás desse falso profeta. Você imagina Jesus, o profeta verdadeiro, o Deus, profeta não, ele é Deus, não é profeta, mas é o Deus verdadeiro. Se as pessoas tivessem consciência disso, acreditasse, eu acho que o mundo todo se reunia diante dele, que todo mundo acreditasse que era o próprio Deus que estava ali fazendo curas, prodígios, milagres. O que falta de nós, meus irmãos, é fé. Jesus, ele veio ao mundo trazer a paz, trazer a fé do povo. Através das ações dele, o povo adquirir a fé e viver nesse mundo em paz e acreditando em um só Deus verdadeiro. Porque não existe nenhum falso Deus para ressuscitar morto, curar ninguém. Só um Deus verdadeiro que cura, que ressuscita morto. E Jesus é esse Deus que chegou para a sogra de Pedro, uma febre alta. Bastou colocar a mão sobre ela, já ficou curada. Expulsando os demônios das pessoas, espírito mal. Apesar que hoje a gente vê muitas seitas mentirosas, esse pessoal do protestantismo aí, que paga cachê alto a pessoas para chegar lá e fazer aquela manifestação mentirosa. Aquilo ali não é verdade, aquilo é mentira. Já foi até provado aí pela mídia. Mostrou já esses falsos profetas fazendo isso. Mas eles vão pagar diante de Deus um dia. Então, meus irmãos e irmãs, os espíritos maus existem. Se aposta das pessoas, as pessoas ficam processadas por esses inimigos, por esse espírito do inimigo. Mas existe na igreja aqueles padres que são autorizados a fazer isso. Nem qualquer um que pode fazer isso, não. Tem que ser exorcista, autorizado pelo bispo. Esses falsos profetas que fazem isso aí por conta própria, é tudo mentira. Ele não consegue fazer nada, tirar nada.
Então a gente precisa estar esperto, ter cuidado para não ser enganado por esses falsos profetas inimigos da igreja de Jesus. Se tiver uma manifestação assim, uma coisa assim, te chamam, se tiver um padre na igreja, chame para fazer o padre rezar, fazer o exorcismo, se ele for exorcista. Se não tiver, se reúna em família e reze pela pessoa. Mas não somos autorizados a fazer exorcismo, não. Só eles que podem fazer. Então a gente precisa viver, meus irmãos e irmãs, uma vida de oração, para que a gente se livre dessas manifestações diabólicas que acontecem ainda hoje nas famílias do povo de Deus. Mas aquele que está seguro na mão de Deus, não tenha medo. Fique tranquilo. Isso não é nada demais, não. Se a gente está seguro com Jesus, a gente está firme, está forte. E não pode ter medo do inimigo, dessas manifestações. Porque isso, diante de Deus, não é nada. Então, o cristão que está seguro na mão de Deus, ele está forte e firme. Não precisa se preocupar com essas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.